Olá, pessoal! Esse é um vídeo da matéria de cálculo numérico do professor Carlos e a gente trouxe um estudo de um artigo que traz o tema Análise numérica da flambagem térmica em placas finas de aço. Essa apresentação ela vai ser conduzida por mim, Evelyn, e pelo Jefferson. Dando um pequeno resumo desse artigo, ele traz alguns elementos principais que são as placas finas de aço, flambagem térmica e o método que a gente vai utilizar, que é dos elementos finitos. Bom, no resumo, placas finas de aço, ele dá como elementos estruturais que são muito utilizados aí em diversas aplicações da engenharia, como plataformas offshore, pontes, aviões, áreas automobilísticas, navios, né? Porém, em algumas situações específicas, essas placas elas podem sofrer a flambagem térmica. Essa flambagem térmica, ela é uma deflexão lateral que ela é causada por um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura, ele é dado como a variação crítica de temperatura. E esse artigo, ele utilizou um método de cálculo numérico desenvolvido no software chamado ANSYS, que é baseado no método dos elementos finitos. E para tratar esse problema da flambagem térmica, esse modelo numérico ele foi verificado através de comparação dos resultados com a solução analítica do problema apresentado. Seguindo aqui, temos a divisão do artigo, que será a introdução e o material e métodos falado por mim, e resultados e conclusões dirigido pelo Jefferson. Seguindo aqui, temos a apresentação, como eu disse, apresentado por mim, Evelyn. E na introdução, a gente tem uma questão do que são placas térmicas. São elementos estruturais que são limitados por duas superfícies planas, e essas superfícies elas são distanciadas entre si de uma grandeza designada pela espessura. Quando a dimensão da espessura ela é muito menor do que as dimensões da superfície planas limitantes, essas placas são chamadas de placas finas. E no caso dessas placas finas, é possível estabelecer uma teoria chamada Teoria Clássica das Placas Finas, que foi desenvolvida em 1811 pelo Lagrange, onde são considerados também, essa teoria é considerada válida para as hipóteses de Kirchhoff. E por serem elementos estruturais planos, essas placas elas são de uso constante em estruturas de edifício, indústria naval, automobilística, como eu já falei. E a gente sabe que esses elementos estruturais, quando estão submetidos a tensões de tração, eles podem sofrer a chamada deformação axial ou ruptura. Isso a gente já viu em outras matérias. Entretanto, quando essas placas elas estão sujeitas a tensões de compressão, existe ainda uma terceira possibilidade que se chama flambagem, que a gente vai ver durante esse estudo. E a flambagem ela é um fenômeno que causa instabilidade elástica no material e ocorre em componentes estruturais planos e consiste na deflexão lateral do mesmo em relação à direção de atuação da tensão dessa compressão que está tendo nesse material. Na flambagem, no momento em que a carga crítica ela é atingida, ocorre uma flexão do elemento estrutural, como a gente consegue ver nessas imagens. Normalmente, a tensão de compressão em um elemento estrutural ela é causada pelo carregamento axial, o momento fletor, a força coarctante, a carga concentrada e a combinação desses fatores. Entretanto, ainda existe a possibilidade de um componente estrutural ele ser submetido a uma tensão de compressão devido ao aumento da temperatura, e desde que tenha o mesmo deslocamento das extremidades, impedida pelo apoio desses apoios da estrutura. Nesse caso, as tensões de compressão elas são chamadas de tensões térmicas. E não foram encontradas muitas publicações científicas abordando essa flambagem térmica de placas, mas teve um estudo aqui da NASA, em 1998, que traz a flambagem mecânica e a flambagem térmica de placas retangulares, com furos quadrados e circulares, que esses furos são centralizados centralizados no meio dessas placas. E um modelo numérico ele foi baseado nesse método de elementos finitos e foi usado para estudar principalmente os efeitos das condições de vinculação da placa
da relação de aspecto dessa placa e da geometria e tamanho desses furos que estão centralizados no meio do material. Em outras conclusões, os resultados eles indicaram que o aumento do tamanho do furo ele conduz a um aumento na força necessária para a flambagem térmica. Ok? Então, a gente seguindo, vamos ter o material e métodos utilizados nesse artigo, que vai ser apresentado por mim também. E como materiais, dando uma breve introdução, a gente sabe que os elementos estruturais em diversas situações, eles são submetidos a variação de temperatura, pode ser de pequena ou grande amplitude, e a magnitude dessa variação dessa temperatura, ela está associada às propriedades específicas do material, que vai causar uma retração ou uma expansão. E a retração desse componente, ele vai acontecer quando existir uma diminuição de temperatura, enquanto a expansão do material acontece quando existe um aumento da temperatura. Se as condições de vinculação desse elemento estrutural permitir que a retração e a expansão aconteça livremente, então não vai ter nenhuma tensão normal ocorrendo nessa estrutura. Porém, por outro lado, se esse componente ele possui condições de vinculação que impeçam sua deformação normal, então vai surgir uma tensão normal, que é conhecida como tensão térmica. No caso da retração, essa tensão ela será de tração. Porém, no caso da expansão, a tensão ela será de compressão e vai poder causar uma flambagem térmica nesse componente estrutural. E para determinar a temperatura que causa a flambagem térmica, ou seja, que causa a temperatura crítica nessas placas, nesse estudo ele foi empregado um modelo computacional desenvolvido no software ANSYS, e esse software ele é uma ferramenta computacional que usa método de discretização, o método dos elementos finitos, e esse método ele vai permitir análise estruturais lineares e não lineares em problemas estáticos e dinâmicos. Resumidamente, esse elemento dos elementos finitos ele é baseado na divisão de domínio da integração em um número finito de pequenas regiões denominadas elementos finitos, transformando um meio contínuo em discreto. Então, para o modelo computacional usado, foi adotado o elemento Shell 181. Por ser um dos elementos do software ANSYS, adequado para essa simulação numérica das placas de aço, ele possui 4 nós e 6 graus de liberdade por nó, ou seja, então a gente vai ter 3 translações na direção x, y e z, então vai ser o x, o y e o z, e 3 rotações em torno desses eixos, x, y e z. Então a gente vai ter, para essas rotações, o Rx, Ry e Rz. Então vai totalizar 24 graus de liberdade por elemento, ok? Então, para verificação do elemento computacional, foi empregado, o que foi considerado a solução analítica em uma placa retangular, que ela está apoiada nos 4 lados e com movimentos no plano da placa, que está impedido em torno da placa aqui. Então, para variação crítica de temperatura, é utilizado essa fórmula aqui. Não trouxe a dedução dela porque levaria muito tempo, e a gente não tem tanto tempo, já trouxe ela aqui como equação final, e aplicando a equação e considerando uma placa quadrada feita de aço com módulo de elasticidade igual a 210.000 MPa e com H igual a 1.000 milímetros, L igual a 1.000 milímetros e T igual a 10, V igual a 0,3 e alfa igual a 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 2, e M igual a 1, N igual a 1, então a gente vai ter a variação crítica de temperatura de 10,54 graus Celsius. Já a simulação numérica da flambagem térmica foi realizada empregando o modelo computacional proposto, onde essa mesma placa ela foi discretizada com elementos finitos quadrilaterais com tamanho característico de 20 milímetros. Então, obtemos um resultado para a variação crítica de temperatura de 10,50 graus Celsius, existindo, portanto, uma diferença de menos 0,38% em relação à solução analítica. Então, temos aí uma sequência de placa retangular em dimensões H igual a 1.000 milímetros, L igual a 2.000 milímetros, e com parâmetros idênticos ao da placa quadrada que foi considerado anteriormente.
Para a equação 1, novamente, a variação crítica de temperatura encontrada foi de 6,59 graus Celsius, enquanto que através do modelo computacional, um valor de 6,58 graus Celsius foi obtido. Assim, uma diferença de menos 0,15% ocorreu entre o resultado numérico e o analítico. Então, vamos para a próxima parte, que são os resultados, e agora eu passo a palavra para o Jefferson. Dando continuidade ao que a Evelyn estava dizendo, iremos agora falar sobre os resultados alcançados diante dessa simulação. Como já mencionado, o objetivo do estudo é avaliar numericamente a influência da relação da razão HL em placas finas de aço, submetidos à flambagem térmica. O modelo é mostrado na figura 5, onde podemos ver que ele é engaçado nos dois bordos opostos, onde o valor de H é fixo e apenas a variação L do comprimento e na espessura que é variável. Para tal estudo fez-se necessário fazer um teste para achar qual era a malha adequada para o estudo. E podemos observar que quanto maior o número de elementos, menor a variação crítica da temperatura. Então, observando, podemos ver que acima de 5.000 elementos, a temperatura crítica não há uma variação significativa. Portanto, para esse estudo, fez-se necessário adotar o número de elementos acima de 5.000. Olhando agora para a figura 7, podemos observar no gráfico onde há uma variação de temperatura crítica com relação à razão HL em diferentes espessuras. Agora, se observar, vai ver que existe uma tendência nos casos analisados com o aumento da razão HL. Existe aumento da variação crítica da temperatura também. E também com relação à espessura. Quando aumenta a espessura, também aumenta a variação crítica da temperatura. Agora aqui na figura 8, foi separado as duas relações da razão HL de 0,4 e de 1,5, que são respectivamente maior e menor magnitude de variação crítica. Pegando a variação menor, podemos observar que a menor variação crítica é a que possui 1,14 graus Celsius, ao qual acontece a flambagem térmica. E quando aumenta a espessura da placa, aumenta a variação da temperatura crítica também. O mesmo acontece na relação da razão HL maior, ao qual, se aumentar a espessura, aumenta a variação da temperatura crítica. Para se ter noção, para uma espessura de 20 mm, a temperatura crítica é de 28,24 graus Celsius para que ocorra a flambagem. Olhando para essa tabela, que representa a diferença percentual entre as variações críticas de temperatura em relação à espessura, podemos observar que na espessura entre 5 e 10 mm, há uma diferença de variação de temperatura crítica na casa dos 300%. Isso se mantém constante para todas as relações. Quando se aumenta a espessura, diminui a porcentagem com relação à variação da temperatura crítica entre as espessuras. Observando ainda mais a tabela, podemos ver que há uma tendência na diminuição gradativa da variação percentual de temperatura com relação à faixa de 5 mm, conforme evidenciado na tabela. A cada 5 mm há uma diminuição gradativa da temperatura crítica de flambagem. Agora falar sobre a conclusão do trabalho. Diante de tudo que foi analisado, podemos observar que a variação de temperatura crítica que causa flambagem aumenta com o aumento da razão HL e da espessura. A menor variação de temperatura necessária para caracterizar a flambagem térmica foi a menor razão HL, que é 0,40.
Já o posto que exigiu maior variação de temperatura foi a razão HL de 1,5. Também temos que destacar assim a eficácia do software ANSYS em modelar computacionalmente esse fenômeno físico.